texto bastante conhecido, né? É um texto que eu tenho meditado muito. Josué primeiro. Serei bem breve. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo a este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Irmãs, esse texto começa um complemento. A Bíblia vai nos falar a respeito de grandes homens que foram levantados para conduzir um povo, para conduzir uma nação. E Moisés, quando Moisés se foi, Deus o levou até o cume do monte e mostrou toda a terra que Israel ia herdar. Porém, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Moisés, como todos nós, era humano e tinha falhas. Então, por um momento ali de ira, Moisés foi impedido de passar para a terra prometida. Então, quando Moisés observa toda a terra, o Senhor o recolhe. E a Bíblia vai nos dizer aqui, como está escrito, que Josué, o servo que ficava sempre ali, aos pés de Moisés, aprendendo tudo que Moisés fazia, Josué observava. Então Deus enxergou nele o que? Graça, um coração bondoso, um forte guerreiro, que temia o Senhor. Então o Senhor escolhe ali o Josué como sucessor de Moisés. E quando o Senhor chama Josué e enche Josué de promessa, só que assim como nós, trazendo para o nosso dia de hoje, quando Deus nos chama, Ele nos fez uma promessa, Ele morreu, Ele deu o seu Filho para que morresse na cruz por nós, para que nós fôssemos participantes dessa herança, que nós não éramos mais, mas o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, enviou o seu Filho para que morresse, para que nós tivéssemos direito a essa herança. Então, quando Jesus morre na cruz, nós somos o que? Participantes dessa promessa. Só que assim como aquele povo que antes era escravo, que foram para aquela cidade por causa da fome e depois foram escravizados, quando Moisés tira o povo, não por sua força, mas porque assim o Senhor determinou que ele conduzisse, tirasse o povo daquela terra de escravidão, para que levasse, retornasse a Israel. Só que o povo, como nós hoje, achou que ia ser moleza. É só tirou, saiu dali e nós vamos entrar na terra prometida com tudo. Só que se fosse assim não teria graça. Sem esforço, sem sacrifício, tudo se torna o que? Vão. Porque você ganha hoje, tudo de mão beijada, você perde amanhã. Então precisa ter um esforço. Então quando Deus chama Josué, olha Josué,
eu vou te sustentar, ninguém vai te subsistir em todo o dia da tua vida. Mas para isso, para tu conduzir o povo, para o povo herdar a terra, para tu levar esse povo, assim como Moisés foi, eu também vou ser contigo, mas tu tem que se esforçar, tu tem que ter bom ânimo. E para nós, a palavra é essa hoje, para herdar o céu, para chegar lá e ter a coroa de glória, para olhar para o rosto de Cristo, assim como foi dito aqui nos hinos, nos louvores que foram cantados, e ser participante da promessa, existe um esforço. Porque a morte de Jesus na cruz, ela foi um marco, o início da promessa que tinha sido quebrada lá no Jardim do Éden. Porque a Bíblia fala que todas as pessoas, todos os homens que Deus levantou, não foram capazes. E Ele então enviou Jesus para que nós fôssemos participantes de novo da promessa. Aleluia. Só que assim como o povo que saiu, que vagou pelo deserto, que se acabou no deserto, entraram apenas os seus filhos, juntamente com Josué e com Caleb. Ou seja, Josué foi um homem que manteve o seu coração guardado, limpo, juntamente com Caleb. Foram os únicos que saíram do Egito, que entraram na terra prometida, conduzindo o povo. Ou seja, que a gente possa aplicar essa palavra todos os dias, como ele disse para o Josué: Josué, tu pega essa palavra aqui e tu medita nela de dia e de noite. Tu não se aparta dela. Tu não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Para que você seja bem sucedido. Para que te vá bem todos os dias da tua vida. Para isso, tu precisa ler, tu precisa meditar, tu precisa aplicar. E para nós nesse dia de hoje, a gente não pode só ouvir. A gente tem que ler, a gente tem que meditar e a gente precisa aplicar. É verdade. Eu vi uma frase esses dias para trás que eu fiquei pensativa a respeito disso. Alguém estava falando num vídeo aleatório que algumas pessoas, o tempo vai passar e elas não vão mudar, elas não vão florescer. Infelizmente. Já outras não. Outras vão se deixar florescer, vão se deixar ser ensinadas. E muitas das vezes a gente pergunta por que às vezes a promessa demora. Não é que Deus demore a cumprir uma promessa. É o que nós temos feito para o cumprimento dessa promessa. Muitas das vezes a gente pensa, eu já estou com 40 anos e as promessas. Aí o Senhor diz aqui para o Josué: ei Josué, todo lugar que tu pisar a planta do teu pé é teu, eu vou te dar. Então, o que necessita para a gente é levantar e agir, prosseguir. Amém. O mundo está difícil, tá? As coisas estão difíceis, estão. E o Senhor disse que vai o quê? Piorar. É até que Ele volte. A gente precisa o quê? Perseverar. É por isso que esse respaldo fica para mim e para você. É sobre meditação, é sobre aplicação. É sobre todos os dias ir melhorando, e melhorando. E melhorando, porque nós somos humanos e nós temos muitas falhas, mas se a gente pegar nessa, eu sou assim e Deus sabe que eu sou assim, e se eu não procurar mudar o meu comportamento, se eu não procurar entender o que está me impedindo de chegar até a minha promessa, até de pisar o meu pé e tudo será meu, como que eu vou conseguir chegar até o céu? E quando a gente olha para esse texto aqui de Josué, quando Deus levanta ele e anima ele: olha, camarada, tu vai passar esse povo do Jordão, mas tu tem que ter ânimo, tu tem que ser corajoso, aleluia, tu tem que ser esforçado, tu tem que ser o quê? Um líder de porte. Então, que a gente possa ser líder de porte dentro da nossa casa, na educação dos nossos filhos, no andamento das promessas que Deus tem para cada uma de nós. Então, assim como Deus foi com Josué, foi com Moisés, foi com todos os outros que Ele levantou antes e levantou depois, porque Deus sempre levantava alguém para conduzir o povo. O povo nunca andou desgarrado. Deus sempre teve o cuidado de botar um líder, alguém
para estar ali à frente do povo, ensinando o povo, manuseando o povo, dizendo o que era para fazer, o que era que não era para fazer, o certo ou errado. E Deus deixou o livre-arbítrio. Ou seja, eles tiveram o livre-arbítrio dele. Alguns foram bem-sucedidos, outros nem tanto. Outros não foram bem-sucedidos e não foram para lugar nenhum. E não foi falta de aprendizado, não foi falta de ensinamento. Porque desde que o mundo foi mundo, Deus sempre levantou alguém para conduzir, para falar, para dizer como era ser feito. E alguns o Senhor falou cara a cara. Então, tudo que Deus deixou escrito, que a gente possa aplicar na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada. E assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, os participantes da promessa, assim como ele foi com José, que de prisioneiro virou aí governador, que salvou o seu povo da fome, não pela força do seu braço, mas porque perseverou na promessa que Deus tinha. Foi outro que, se ele fosse olhar para a circunstância, não teria cumprimento de promessa, não teria uma história para contar, não estaria aqui escrito que ele foi perseverante, que ele confiou em Deus, e assim ele ficou aqui escrito como de prisioneiro do Egito, um homem temente a Deus. Então, que a gente possa pegar todos esses ensinamentos da bússola que Deus deixou para mim e para você, aplicar na nossa vida e na nossa caminhada, que aí não vai ter erro. Porque aqui, se você está triste, tem uma palavra de consolo. Se você está sem esperança, tem uma palavra de esperança. Se você está com a fé abalada, aqui tem uma palavra para isso também. Então, tudo é questão de quê? De meditar. Tudo é questão de quê? De confiar. Tudo é questão de quê? De perseverar. E tudo é questão de esperar no Senhor, agindo com obras, para que Ele possa olhar lá de cima e ver em nós um coração bondoso. Aleluia. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu acho muito interessante, irmãos, esse texto, porque eu comparo esse texto com a vida da gente, né? Às vezes nós olhamos e nós dissemos assim: nossa, fulano tem tanta promessa, né? Deus falou tanto, né? Com o ciclano, por que não acontece? Por que não se cumpre? Para mim, Josué é a resposta. Josué, você botou a planta do teu pé, é teu, é promessa, é para você. Mas esforça-te, tem bom ânimo. Irmãs, eu nunca vivi no Evangelho, em toda essa minha caminhada de fé, um período de tanto desânimo espiritual. O mundo está acelerado, o mundo não está parado não, né? Todo mundo está vendo, né? O mundo está, né, avante, mas nós estamos como se estivéssemos enfraquecidos na fé. E às vezes eu pergunto para o Senhor: Senhor, por quê? É falta de comida mesmo, né? É falta de alimento, é falta de buscar a presença do Senhor, é falta de palavra. Imagina só, um homem tão cheio de promessa como Josué, né? Mas faz uma coisa, Josué, medita que hora? De dia e de noite. Vamos ser sinceros, irmãs? A gente está comendo a palavra de dia e de noite? Não. Eu não sei por que a gente acha que com a gente vai ser diferente. Já pensaram nisso? A gente não jejua, a gente não ora, a gente não lê um texto bíblico, né? Acorda de manhã, se alimenta da... E aí, mocinha, a gente quer o sobrenatural. Nós entramos aqui na igreja e quer ver o céu descer, né? A senhora estava falando sobre isso aí, eu lembrei de um conhecido do Rodrigo, do mesmo interior dele lá no Maranhão, estava em Rio Verde, né? E aí, numa bebedeira deles lá, um que estava no meio lá, deu uma facada nele e ele morreu. E aí, ele levaram o corpo dele para o Maranhão e o Rodrigo estava vendo agora o irmão dele postando, né? Postando ele numa escada linda, como se estivesse subindo para o céu. Aí ele dá tchau para trás, ele vira, e quando ele vira, Jesus vem descendo e abraça, Tá né? fácil, né? E eu olhei pro Rodrigo e falei assim: era tão gostoso fácil desse jeito, né? E tem gente Até que parece que é assim, a pessoa tava lá festejando, bebendo, fazendo e o céu tá de tudo portas pra abertas. E aí, quando uma hora vai estar de braços abertos. Irmãs, é tanta ilusão. E o que mais me entristece, Ana, sabe o que é? É que não é o mundo que está acreditando nisso, são os cristãos.
A pessoa, ela tá dentro da casa do Senhor, a vida tá despencada e ela tá achando que vai se encontrar com o Senhor. Por quê, missionário? Por causa da misericórdia. E todo mundo se esquece, né? Que no dia do julgamento é justo juiz. Então, irmãs, eu conclamo as irmãs, acordemos por amor à nossa família, acordemos por amor à nossa alma mesmo, vamos acordar por amor à nossa alma. Eu estava aqui hoje orando e dizendo: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Irmãs, sinceramente, isso aqui não é uma crítica, não, é para ser construtiva mesmo. Eu não sei como que entra para dentro da casa do Senhor e não abre a boca, sério. Eu sei, Leiliane, que tem um dia que nós vamos orar em espírito. Existe, Dani? Um dia que a gente vai entrar nessa casa, nós vamos debruçar numa cadeira dessa e as lágrimas vão correr, Raquel, e não vai sair uma palavra. Mas eu tenho perguntado para o Senhor: Senhor, nós não tem nada para falar para o Senhor. Nós vem no círculo de oração, porque quarta-feira é dia do círculo de oração. E isso, irmãs, me incomoda. Missionária, mas não é melhor que a gente esteja aqui dentro? Não, mas é melhor que nós estejamos aqui dentro e vamos sendo mudados, moldados, transformados, tocados. Nós tivemos um certo tempo aqui, algumas irmãs vão lembrar disso, a irmã Ruth. Um dia eu cheguei na irmã Ruth e falei: Ruth, por que você não consegue expressar a sua oração? Por que você não consegue esboçar a sua oração? Porque, irmãs, oração é conversar com Jesus, é dialogar com o Senhor. E quando nós vemos: irmã, mas e se alguém ficar ouvindo minha oração? Problema de quem estiver ouvindo, irmã. Porque se eu estiver aqui triste, eu vou orar: Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou mal. Se eu estiver bem, Senhor, eu estou boa. Hoje eu quero te adorar. Porque eu estou conversando com o Eterno. Eu vim aqui para isso. E eu me lembro que na época a irmã Ruth disse assim: missionária, eu não consigo, eu sinto muita vergonha. Eu tenho vergonha que as pessoas ouçam. E eu disse para ela: Ruth, a partir de hoje aplica uma coisa no teu coração. Conversa com Deus e esquece que o povo veio. Funciona, funciona. Hoje, quando eu vejo a Ruth orando, irmãs, eu sinto uma alegria na minha alma. Sabe por quê? Porque tem a adoração, tem a oração e tem o clamor. As irmãs acham que nós estamos no período do que agora? Sinceramente, irmãs, cada um baseado nas suas situações. Nós estamos no tempo do quê? Nós estamos no tempo de clamor, aleluia. Quando a gente, irmã, clama, a Bíblia vai dizer, Gisele, que chega às narinas do Senhor como cheiro suave. Oh, Jesus, eu estou aqui. Tem vezes que eu dobro o joelho e falo: Senhor, eu estou só a capa da gaita. Jesus, hoje eu estou só a capa da gaita. Mas eu preciso da tua presença. E não adianta, irmãs, isso aqui é um ensinamento, Dani. Sabe o que acontece? Nós vamos sentindo a presença do Senhor, irmã. E você acha que quando você está sentindo a presença do Senhor, você se ocupa com quem veio aqui sentar? É impossível. Por quê? Porque a Bíblia diz que é uma ligação direta. O véu foi rasgado, agora a gente desce aqui, Ana, e é ligado lá. A gente chama a atenção do Senhor. E essa tem sido a minha grande preocupação com o ciclo de oração. Houve um período aqui também que nós fizemos uma escala, irmãs, e vou voltar a fazer. Toda irmã do ciclo de oração tinha um dia para orar, para perder essa vergonha, né, de falar. E a senhora lembra disso, irmã Cidinha? Eu chamava o ciclo de oração as mudinhas de Jesus, irmãs, porque era um silêncio sobrenatural. A gente viveu um tempo muito bom. A gente está precisando fazer isso de novo. Porque, irmãs, sinceramente, o tímido vai morar com Jesus? Quem aqui quer morar com Jesus? O tímido não vai morar com Jesus. É Bíblia, né? Está na palavra. Então, irmãs, vamos ousar. Hebreus vai dizer assim, ó: entra na presença e já entra com ousadia. Às vezes nós nos esquivamos em quê? Não, mas a irmã Beth fala tão bonito, a irmã sabe se expressar. Nossa, mas a irmã Ana fala bonito, irmã. Eu tenho o meu DNA, você tem o seu. Sabe o que alegra a minha alma? É que independente se eu sei falar português claro ou atrapalhado, a Bíblia diz que quando o meu coração está ligado no trono, sabe quem para me ouvir? O dono da eternidade. Jeová Jireh por excelência. Aquele que é perfeito. Vai lá ouvir o leigo, vai lá ouvir quem não sabe falar. Por quê? Porque nós chegamos ao coração do Senhor. Então, irmãs, não se acostume. Não se acostume a ser tímido. Não se acostume a não gostar de falar em público. Porque vai ganhar alma, que jeito? Como é que a gente vai ganhar alma, irmão? Pelo amor de Cristo Jesus? As irmãs que é levita ainda tem um passo a mais, né? Porque cantam louvor, e a gente que não sabe cantar, eu não sei. Então, irmãs, eu gostaria que vocês se envolvessem
mais. As irmãs viram lá um pedidinho lá no ciclo de oração? Irmãs, aplica o coração, coloca uma mensagem. Sempre funciona com escala, Ana. Sempre funciona com escala. Mas eu estou num desejo tão grande, irmãs. Esse dia eu estava até falando, ô Senhor, será que o Senhor já está preparando a minha passagem, né? Ou para o céu, ou para algum lugar, não sei. Porque eu estou vivendo agora. 10 anos de pastoreado e eu estou vivendo agora. Pensa no desejo, irmãs. Eu deito na cama e ultimamente eu tenho perdido muito sono. E eu começo a pensar, Cássia, meu Deus, olha, se Deus tomar a irmã fulano. Nossa, eu quero ver Deus usar a irmã Cipriana. Sabe um desejo, talvez seja o desejo do líder, né? Quando a gente lidera, você quer que flua. Mas sabe um desejo de ver Deus usar vidas aqui neste lugar. Eu passei a madrugada anterior orando pela vida da Ellen. Eu tive um sonho com a Ellen, irmãs, e fiquei sem querer contar. Falei, Senhor, eu já tenho contado tanto sonho para Ellen. Eu vou deixar o Senhor falar com a Ellen. Passaram 5 dias e a irmã Ellen foi muito incrível. A irmã Ellen teve o mesmo sonho que o meu. Só no mundo espiritual que se entende um negócio desse. Muito espiritual, irmãs, porque não tem como. E eu ainda falei com meu esposo, eu gravando, ela gravou o áudio, mandou o missionário, toda agoniada com o sonho. Aí eu falei assim, amor, escuta aqui esse sonho. Você lembra o que eu te disse? O céu vai falar com ela. E eu vim pra cá ontem, irmã, fiquei sentada, eu falei, Senhor, o culto está para terminar, mas o Senhor vai me dar interpretação, porque eu não vou deixar tua filha ir para casa desse jeito. Irmãs, sabe o que o Senhor fez comigo ontem? Eu entendo assim, irmã Aparecida, o Senhor dizendo assim, eu quero falar com você. Eu quero falar com você, está pronta para ouvir? Sabe o que está acontecendo com a gente? Não é que o céu não está falando. Eu dizia ontem na salinha para ele, eu falei, o céu não só está falando, o Senhor está gritando. Só que nós estamos como, irmãs? Desapercebidas. Aí a gente diz, o Senhor está em silêncio, Deus não está falando, o Senhor está o dia inteiro colocando no teu coração o desejo de sentar e pegar uma Bíblia. Não tem, irmãs. Às vezes você fica esperando o profeta e o Senhor está falando, ó, vem, fecha a porta, eu quero falar com você. E ontem eu disse para ela, eu falei, minha filha, quer ver Deus fazer? Então limpa os ouvidos, porque falando ele já está. Falando ele já está, irmãs, e não adianta. Deus não vai usar a Benedita quando Ele quer fazer uma obra na nossa vida. É a gente, é conosco que Deus quer falar. Então eu quero pedir para as irmãs, que irmãs, pelo amor que é em Cristo Jesus, adota se alimentar da palavra. Se alimentar da palavra não é para... Cadê o curso que nós fizemos, Macidinha? Teologia, muito bonito o nosso diploma, falando isso, chegou lindo, todo de ouro. Não é, irmãs. A palavra do Senhor é para quem quer ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que quando o Paulo está lá e ele fala assim, ei, você tá, é o Paulo, né? Você está entendendo o que você lê? Não, Senhor, não tem quem me explique. O que o Senhor faz? O Senhor manda alguém. Mas se eu não tenho desejo, irmãs, Deus vai mandar, irmã, pelo amor de Deus. Vai mandar profeta mentiroso bater na tua porta e você ficar iludido e ainda perder a salvação, né? Porque é isso que acontece com profecia mentirosa. Então, irmã, discernimento só se encontra de joelho. Não adianta. Busca com Deus só se encontra de joelho. Intimidade com o céu só se encontra de joelho. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Então, acorda de manhã, irmã. Você não tem tempo de manhã, antes de dormir, abra a palavra do Senhor, pelo amor de Deus. A palavra do Senhor não será tirada. Nós não teremos daqui a pouco, muito em breve, essa oportunidade. Não consigo entender, missionário, pergunta. Não consigo entender, abre o coração, Senhor, Espírito Santo, fala comigo. Aí por que, missionário, a gente ficar ponhando lá no grupo? Irmãs, vocês têm noção de quantas manhãs eu acordo angustiada, aflita, abre o nosso grupinho lá, tem um louvor que alguém mandou, tem um versículo que alguém colocou lá e mudou o meu dia? Mas nós não queremos se envolver com as coisas do Senhor. É como se você tivesse que insistir. Ei, Jesus é bom, você quer? Toma aqui, Jesus. Não, nós já temos. A Bíblia diz que agora é para nós oferecermos Jesus. O mundo está esperando que nós ofereçamos. Então, irmãs, sirva ao Senhor com intensidade. Sirva ao Senhor com desejo de morar no céu. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém?